Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre simulados. Gente, de cara já vou dar minha opinião sobre isso. Eu não gosto de fazer simulados. E eu vou explicar o porquê disso. Primeiramente, a gente tem que entender que o simulado, para que ele serve? Ele serve para tentar simular o dia da prova, certo? E é justamente por conta disso que eu não gosto de simulado. Quando a gente está na nossa casa estudando, é praticamente impossível a gente tentar simular o dia da prova, porque lá no dia a gente está um pouco nervoso, lá no dia a gente tem os candidatos que às vezes deixam a gente também um pouco mais apreensivo, a gente tem a própria questão do concurso público, de você chegar, entregar o documento, sentar na sua cadeira, receber a prova, esperar o sinal tocar para você poder começar a fazer a prova, tem a questão do tempo, os avisos, tem aquela questão do cronômetro que fica no quadro, né, para a gente seguir. Só que em casa não tem como a gente reproduzir tudo isso. E é por conta disso que eu também não gosto de simulados, porque em casa é muito estático, sabe? Você está lá na sua casa, você tem até um cronômetro que você pode colocar, mas você não vai conseguir reproduzir todas essas etapas na sua casa. Além disso, na sua casa, você tem a comodidade de você ter o seu banheiro, você tem a sua cama, você tem à disposição o seu celular, ou seja, os seus recursos tecnológicos, que é muito difícil você se desprender para você ficar, às vezes, 4, 5 horas sentado resolvendo diversas questões. Porque quando a gente vai fazer um simulado, a gente tem o quê? Diversas questões, certo? Geralmente são 60, 70, 80 questões. E numa situação real de prova, pelo menos eu sou candidato, que eu fico até o final. Geralmente eu fico até o final. Então, se eu quiser realmente simular alguma coisa, eu vou ter que ficar cerca de 4, 5 horas sentado fazendo uma prova que é cansativa, que é um simulado, que é cansativo, vai ser cansativo, certo? E depois, de repente, vou ter que fazer um texto dissertativo de 30 linhas. Eu acho que a situação do concurso por si só no domingo já é algo extremamente cansativo. Se a gente for reproduzir isso ainda ao longo da nossa jornada, vai ficar também muito cansativo, muito pesado, e eu não vejo necessidade por conta da minha forma de estudar. Um outro ponto também que eu acho que é muito relevante é justamente essa parte do cansaço. Porque quem faz simulado geralmente reserva o fim de semana para poder fazer os simulados. Sei lá, vou chutar aqui, domingo. E aí você já vem numa maratona de estudos cansativos de segunda a sexta, sábado às vezes você também estuda, e aí no domingo você faz simulados. Cara, você vai ficar realmente 4 horas sentado ali no seu domingo, fazendo uma prova, simulando o dia da prova, que você nem sabe como que vai ser direito. Você realmente vai conseguir ficar ali 4 horas focado, fazendo uma prova e se cansando? Para mim não dá certo, para mim não cola. Eu sinceramente não gosto dessa ideia e é por conta disso que eu sou contra simulados, tá? E considerando esse contexto de ser contra simulados, o que que eu faço e o que que deu muito certo para mim? Cara, eu já deixei aqui aquela planilha de controle de estudos e questões e eu uso muito ela para fazer questões sobre todos os tópicos do edital. Fazer questões sobre todos os tópicos do edital me dá uma clareza muito grande sobre quais são os pontos em que eu preciso melhorar. O simulado pode te dar essa clareza? Até pode, só que ali são conteúdos gerais, são conteúdos que dificilmente um simulado vai conseguir abarcar todo o conteúdo do edital. Por mais que você faça muitos simulados, você pode fazer, sei lá, uns 10 simulados ao longo da sua trajetória, eu acho que é muito difícil todos esses simulados conseguirem abarcar todos os conteúdos do edital. Mas quando você lista ele numa planilha, que é o que eu faço, você consegue fazer questões sobre todos os tópicos do edital. E aí sim, você tem uma cobertura de 100% do edital e você vai saber exatamente onde você vai precisar focar, ou seja, naqueles pontos em que você estiver errando. Uma outra coisa também que eu acho muito relevante quando a gente fala de simulados é que os simulados geralmente são elaborados por professores de cursinho. Por mais que o professor de cursinho tenha experiência, por mais que o professor de cursinho conheça a banca, por mais que o professor de cursinho seja um profissional exemplar, ele nunca vai conseguir reproduzir o que uma banca de concurso faz. Por quê? Porque primeiro que as pessoas são diferentes. O examinador é uma pessoa X, o professor do cursinho é uma pessoa Y. Então o professor jamais vai conseguir pensar da mesma forma que o examinador pensa. Então vai ser impossível para o professor, por melhor que ele seja, reproduzir num simulado o que a banca está fazendo. E por conta disso que eu também prefiro 1000 vezes ir direto na fonte da informação. Eu prefiro 1000 vezes fazer as questões anteriores da banca e fazendo essas questões sobre todos os tópicos do meu edital. Porque se eu estou estudando para um concurso X, que a banca, sei lá, é Sebrasp, por exemplo, por que então que eu não vou direto aqui nas questões que a banca está fazendo para eu saber exatamente onde que eu tenho que melhorar com base no que a banca está escrevendo, com base no que a banca, inclusive, está usando também? Porque quando você faz questões,
Às vezes a própria banca referencia algum documento e você pode utilizar esse documento também para estudar e ir direto na fonte da informação que a banca está utilizando para elaborar as questões, o que é excelente, cara. Foi exatamente isso que eu fiz no concurso do TSE. Eu fiz questões sobre todos os tópicos do edital e eu consegui perceber nitidamente de onde que o Sebrasp estava tirando questões. E essas questões anteriores que eu fiz me ajudaram demais, porque eu estudei esses documentos que o Sebrasp estava utilizando para elaborar as suas questões. Chegou lá no dia da prova, no domingo, tanto na prova de analista quanto na prova de técnico, o Sebrasp fez as mesmas coisas que ele já estava fazendo anteriormente. Referenciou documentos que eu vi ele referenciar em questões anteriores que ele já tinha feito e chegou lá na hora da prova e eu acertei essas questões, justamente por conta dessa percepção de fazer questões anteriores da banca. E aí sim eu consegui chegar lá no dia da prova e ter um ótimo desempenho. Eu não fiz nenhum simulado quando eu estudei para o concurso do TSE. Na verdade, eu não faço nenhum simulado nunca, tá? Eu não concordo com essa prática dos simulados justamente por ser uma coisa muito maçante e justamente porque eu acho que não reflete a realidade. Não tem nem como você refletir a realidade na sua casa. Por conta disso, que eu sou muitíssimo mais a favor de você fazer questões sobre todos os tópicos do seu edital. Além dessa questão de você não conseguir refletir sobre as coisas que realmente vão acontecer no dia, e também essa questão do professor não conseguir refletir o que a banca vai fazer, eu sou contra essa prática dos simulados porque eu entendo que essa é uma manipulação que os cursinhos fazem. Exatamente, gente, eu acho que essa é uma manipulação porque pensa, hoje a gente tem um comércio muito grande envolvendo o mundo dos concursos. Então o que os cursinhos fazem? Eles disponibilizam simulados, eles até fazem ranking, né, para os candidatos poderem preencher. E aí eles fazem provas extremamente difíceis e, na minha opinião, eles fazem essas provas extremamente difíceis justamente para mexer com aquela cabeça do candidato, que é um pouco ainda iniciante, para o candidato olhar e falar, caramba, isso aqui está muito difícil, se eu não assinar esse cursinho eu não vou conseguir passar nunca. Essa é a impressão que passa para mim. Então, por conta disso, eu também sou contra essa prática dos simulados e até porque esses simulados são disponibilizados de forma gratuita. Eu sempre me questionei por que um cursinho que, logicamente, você tem que pagar para consumir os conteúdos deles, mas por que eles disponibilizam os simulados de forma gratuita? Nunca fez muito sentido para mim. Até que eu pesquei e falei, caramba, eu acho que eles estão fazendo isso porque eles querem manipular o mercado para fazer com que os candidatos comprem os cursinhos deles. Só que eu não acho que isso seja algo bacana. E se vocês repararem, os simulados são extremamente difíceis. E aí eles usam aquelas técnicas de poder falar assim, ah não, porque o simulado tem que ser mais difícil mesmo, para quando você chegar lá no dia da prova você conseguir ter um pouco mais de facilidade. E no início isso até fazia um pouco de sentido para mim, mas hoje em dia isso já não faz mais sentido nenhum. Eu acho que eles estão utilizando os simulados e tantas outras coisas, aqui eu tô falando de simulados, né? Mas eles estão utilizando essa prática justamente para manipular o mercado e eu não acho isso nem um pouco bacana. Então, por conta disso, eu também sou contra. E por fim, eu também queria destacar que é muito válido a gente fazer questões não só sobre a banca do nosso concurso, né? É claro que a gente tem que priorizar a banca do nosso concurso, mas você fazendo questões assim de forma mais avulsa, eu digo, né, sobre todos os tópicos do seu edital, você também pode fazer questões sobre diversas outras bancas. E essas outras questões também vão te ajudar a ter um conhecimento muito mais robusto, muito mais abrangente sobre aquele conteúdo. E isso é muito válido, porque quanto mais conteúdo a gente conseguir absorver, mais conexões neurais a gente vai conseguir fazer lá no dia da prova, e assim a nossa chance de acertar a questão vai ser maior. Então, por conta disso, eu também sou muito mais a favor de fazer questões sobre todos os tópicos do edital e controlando esse percentual de acertos e de erros, do que simplesmente fazendo simulados que eu acho que são muito cansativos e que não vão trazer um retorno tão grande quanto fazer questões sobre todos os tópicos do edital. No vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima e tchau!